providência de Deus. E por que Sansão não percebe a saída de Deus? Porque vai brincando com a graça, vai brincando com coisa séria, e o Espírito Santo nunca se retira de vez. Ele vai dando graça, Ele vai estendendo a mão, para que entendamos que já éramos para estar debaixo de juízo. E Ele nos concede graça, e de tanto brincar com o que é sério, vamos perdendo a sensibilidade. Queridos, paz do Senhor Jesus. Eu falei, eu não vou de gravata, não vou de meia, em homenagem ao pastor. Aí ele disse, eu vou colocar um terno em homenagem a ele. É um prazer estar com vocês. Eu os acompanho e vejo que Deus estabeleceu esta igreja nessa cidade para ser o que tem sido e o que Ele tem prometido. Pastor Rafael, pastora Bianca, meu muito obrigado pela oportunidade que me é dada a servir o povo que Deus lhes tem confiado, juntamente com aqueles que ao vosso lado também cooperam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. Eu estou na companhia do pastor Bruno, meu amigo, há muito tempo cuida de mim quando eu venho em São Paulo. Aproveitando que estamos em pé, quero ler 2 textos, um no Antigo Testamento, outro no Novo, e eles vão se interconectar. Juízes 16 e depois Lucas 24. Juízes 16. De Juízes 16, leiamos o versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Lucas 24. Versículos 15 e 16. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Muito obrigado. Tomai o vosso assento. Queridos, depois da pregação, eu tenho alguns temas em livros da minha autoria. Eu tenho um livro intitulado Princípios da Liderança de Paulo, Inspiração e Estratégia para o Ministério e Vida Cristã. Tenho um livro intitulado Deus Fala em Êxodo. Estou lançando uma coleção baseada no Antigo Testamento intitulada Deus Fala, de Gênesis a Malaquias.
E eu tenho disponível aqui, só Deus fala em Êxodo, capítulo por capítulo, uma abordagem expositiva de todos os capítulos do Êxodo, com tema, introdução, tópicos, comentários e conclusão. Eu também tenho uma introdução bíblica, intitulada Para Conhecer a Bíblia. Em 52 semanas, eu te ajudo a compreender o contexto de todos os livros da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Quem escreveu, onde escreveu, quando, porquê e sobre quem. Também tem 2 livros da minha esposa, Mulheres Consolidadas, um devocional diário, um devocional para descobrir a mulher que Deus quer que você seja, e também um livro que ela lançou, Entre Elas e Deus. Eu falei esse título, por quê? Entre Elas e Deus. Ela falou, para ninguém se intrometer. Entre Elas e Deus. Eu quero falar com vocês, subordinado ao tema, resgatando a sensibilidade espiritual. No livro dos Juízes nós temos narrativas como no Evangelho segundo escreveu Lucas. Gênero literário se assemelha pela proposta do autor. Juízes é um livro onde se registra as histórias dos juízes, espécie de libertadores que Deus levantava em Israel, o ministério emergencial. Eram homens ou mulheres levantados num tempo específico para um propósito específico limitado. Por isso, o ministério emergencial. No Evangelho segundo escreveu Lucas, já temos aquele para quem todos os juízes ou libertadores apontavam, pois todos esses emergentes que vinham e passavam gerava no coração do povo eleito de Deus o desejo de um libertador permanente. E esse libertador permanente é Cristo. Juízes, um deles é Sansão, uma espécie de máquina de guerra. Nasceu para vingar a humilhação que os filisteus faziam com que Israel sofresse. Sansão nasceu para matar e matou mais homens na morte do que durante toda a sua vida. No capítulo 16, temos a narrativa de sua insensibilidade. Os primeiros versículos mostram o seguinte: ele se deita com uma prostituta após ter sua esposa assassinada. Depois que se deita com a prostituta, os homens da cidade cercam a cidade de Gaza, que existe até hoje. Ficou conhecida mundialmente pelo ataque aos israelenses. E os homens dali cercaram aquele ambiente com o projeto de, ao amanhecer, prender Sansão. Ele sai da cama da prostituição, vai em direção ao portão da cidade e arranca o portão com as trancas e os batentes. Coloca sobre os ombros e sobe uma montanha e leva o portão até o topo. Opa! O cara sai da cama da prostituição e a força do Espírito ainda está nele. É Deus expressando sua graça. E é Sansão brincando com aquilo que dá certo. Pequei, mas a unção ainda está aqui. Então dá para que eu continue brincando. Agora ele se apaixona por uma moça chamada Dalila. Vendo que ele está apaixonado, o cabra estava tão apaixonado que os filisteus perceberam que ele estava apaixonado. Quem sabe fazendo perguntas, ficando perto, se aproximando demais.
eles vieram a Dalila e disseram assim: persuade-o, conquista-o e pergunta para ele, primeiro, de onde vem a força dele? Segundo, como ele pode se tornar fraco como qualquer homem? E nós te pagaremos, cada um de nós, 1.100 peças de prata. Dalila se vende e vende quem por ela estava apaixonado. A partir de agora, ela vai se tornar alguém. Quem era Dalila sem Sansão? Ninguém. Como o herói da nação de Israel, temido até pelos filisteus, está apaixonado por ela. Os filisteus líderes viram Dalila e agora vão pagá-la para que ela o traia, para que ela o entregue. E a primeira pergunta dela foi: me fala, de onde vem sua força? Como você poderia ser amarrado para poderem te afligir? Sansão não se preocupa com isso. Sansão não acha estranho. Ele está apaixonado. E aí ele vai brincar com coisa séria. Ele está na terra inimiga e vai brincar com Dalila. Se me amarrarem com cordas de arco, 7 cordas de arco, ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Ela comunica, traz isso, que ele sendo amarrado fica fraco. E o versículo 9 do capítulo 16 diz que os homens, os príncipes, estavam perto e haviam homens dentro da casa onde eles estavam. E ela grita: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ela o havia amarrado com as cordas de ar. Quando ela grita, os seus inimigos chegaram, ele... Prá! Gostou, Dadá? Aí ela diz: você zombou de mim e mentiu para mim. Aquela que para ele mente está reclamando dele ter mentido para ela, porque tá um brincando com o coração do outro. O tipo de gente que somos, na maioria das vezes, atrai esse tipo de gente. Um brinca com o outro. Pela segunda vez ela tenta: me fala, como você pode ser amarrado e se tornar um homem comum? Ele diz: agora é verdade, é só me amarrar com cordas novas que nunca fizeram obra alguma, e aí eu fico fraco. Ela trouxe as cordas novas e ela o amarrou e gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão! E aí ele se levanta de novo do seu sono e prá! Imagine ele: tarã! Aqui não, Dalila, eu sou o cara. Eu estava vendo um podcast do Manuel do Caneta Azul. Aí perguntaram pra ele: você não estava namorando? Tava. Você não ia noivar? Ia. Eu até trouxe a menina, ficou lá na minha casa 4 dias. E aí? E aí que no 4º dia eu mandei ela embora. E por que você mandou ela embora no 4º dia? Porque todos os dias anteriores ao 4º, ela ficava me perguntando sobre meus bens, sobre minhas senhas, sobre meu dinheiro, sobre minha conta. Como eu percebi que ela estava interessada nessas coisas, eu percebi a estratégia dela em me passar a perna e mandei ela vazar da minha casa. Aí eu pensei: Sansão perdeu pro Caneta Azul. Sansão, cheio do Espírito Santo, não
percebeu a estratégia de Dalila: crescer para cima dele, ficar rica usando-o e brincando com seu coração. Mas ao mesmo tempo ele brinca com ela, ele brinca com seu ministério, ele brinca com os sentimentos se é que ela tem. Mas perceba que é um relacionamento sem respeito, sem honra, sem lealdade, e ninguém cede, um brincando com o coração do outro. Dessa vez ela apelou: você zomba de mim, você disse que me ama, mas você só está me enganando, como se ela não fosse enganadora. Agora ele vai brincar com coisa mais séria ainda. Ele diz assim: fixa as tranças do meu cabelo, que são 7, como se fosse entrelaçar tecidos. Coloca um pino aqui em cima. Prendeu meu cabelo, eu fico fraco. Ela disse: como que você diz que me ama se seu coração não está comigo? Versículo 15. Aí ele, sendo importunado, vai ceder, mas o perigo é quando ele permite que ela se aproxime no que jamais ela poderia se aproximar. Começou com os braços, começou com as cordas, agora já está chegando no símbolo do nazireado. Quando ela prende o cabelo, ela grita no 14: olha os filisteus aí. Ele desperta do sono e mostra o cabelão. Agora ele está brincando com o símbolo de sua fé. Agora ele corre perigo muito maior do que as outras brincadeiras. Nem sempre a insensibilidade espiritual se demonstra com corações endurecidos, mas com brincadeiras com coisas sérias. Sorrisinho no rosto, piadinha com aquilo que a Bíblia não permite que seja feita. Unção é algo muito sensível, presença de Deus é algo muito sensível. Ela insiste e diz: fala, 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 fala. A alma dele se angustiou no versículo 16, porque o diabo é teimoso. Sansão é quem deveria ser perseverante. Ele abre o coração para ela. Em nenhum momento da vida de Sansão você vê a Bíblia dizer que ele abriu o coração para Deus, mas para Dalila ele abriu. Sansão só orou 2 vezes na vida. A primeira foi quando matou 1000 homens com a queixada, olhou para o céu e disse: vai deixar eu morrer de sede mesmo? E a segunda vez que ele orou foi: morra eu com os filisteus. Nunca abriu o seu coração para Deus, mas na cama da pecaminosidade abre o coração para quem vende a própria alma dele. Ele diz: nunca subiu navalha sobre minha cabeça, porque eu sou nazireu desde o ventre. Se meu cabelo vier a ser rapado, minha força vai, eu me enfraqueço e me torno como qualquer homem. Dalila percebeu que ele falou a verdade, chamou os príncipes e disse: venham, ele falou a verdade para mim, me paguem. E ela recebeu todo o dinheiro no versículo 18. Ela o fez dormir mais uma vez, mas gostava de dormir, Deus me livre. Ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou o homem para que lhe rapasse as 7 tranças do seu cabelo. As tranças de Sansão e o seu cabelo nunca cortado era o símbolo externo de sua comunhão com Deus. Assim como o cabelo nunca havia sido cortado, a unção do Espírito nunca havia sido rompida. Sua força nunca tinha acabado. Como um rei tinha sua coroa, o cabelo de Sansão era a sua glória, era a sua coroa, era o seu destaque. De longe era perceptível o homem levantado por Deus, mas ele permitiu que brincassem com o símbolo da sua aliança. E algumas igrejas estão brincando com o símbolo da fé, estão brincando com o símbolo da aliança. A hora
da palavra. O que é esse livro? Esse livro é a palavra de Deus revelada aos homens, mas em algumas igrejas não há mais espaço para ela. O que é a ceia do Senhor? É um memorial do corpo que foi partido, ferido por nós. O cálice é o memorial do sangue que foi derramado por nós. Mas alguns crentes não se quebrantam mais com o pão partido. Alguns crentes não se quebrantam mais com o cálice na sua mão. A cruz não lhe vem mais à memória. Ao examinarem a si mesmos, não se humilham mais diante do Senhor. E o batismo, crentes que desprezam o ato batismal, não se entregam ao discipulado para a compreensão do mesmo, deixando de lado o que Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. São símbolos da nossa fé. A tribuna, os púlpitos em muitas igrejas entregues a qualquer um, deixou de ser visto como símbolo do altar, onde se sacrifica o eu e o que aparece é só a palavra de Deus. A gente vai deixando o diabo brincar com o símbolo da nossa fé. Sansão fez assim, e agora ela chama alguém, seu cabelo é cortado, seu cabelo é tosado, e o texto diz que ela grita: Sansão, os filisteus vieram contra ti. Ele despertou do sono. Olha o que ele diz: sairei como das outras vezes. Sansão está vivendo de experiência passada, sem saber que Deus não está mais ali. Está vivendo de ontem, sem saber que a unção já se retirou. E o texto diz: não sabia ele que o Senhor já tinha se retirado dele. Aí Lucas 24 é o seguinte: Jesus ressuscitou e não apareceu a homens, apareceu primeiro às mulheres. Glória a Deus, irmã. Soldados desmaiaram, discípulos duvidaram. Ele aparece primeiro às mulheres, porque ele está ressignificando as coisas. Eva peca cronologicamente, Adão peca teologicamente. O pecado entra no mundo não é quando Eva come, é quando ele come do fruto. Mas a interpretação foi: ela pegou do fruto primeiro e deu a Adão. A culpa é dela. A partir de agora a mulher não tem vez nem voz. Aí vem Cristo Jesus e nasce do ventre de uma virgem. E quando ele começa a pregar, quem sustenta o ministério dele? As mulheres ricas. E quando ele carrega a haste principal da cruz até o Calvário, quem vai com ele até o fim chorando? As mulheres. E quando ele ressuscita, quem recebe dos anjos a mensagem para dizer: porque ele vive, posso crer no amanhã? As mulheres. Essa aqui é para quem é casado, solteiro não pode rir. Jesus é inteligente. Por que tinha que ser as mulheres? Porque é uma notícia muito importante. Passando para elas, chega com detalhe e com mais velocidade. Porque elas correm mais do que a gente. Elas não iriam segurar aquela notícia poderosa. Aí elas chegam no capítulo 24, versículo 10. Quem estava lá? Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras. Só mulher que pregavam aos apóstolos. Tem como projetar? Lucas 24, 10. Para as irmãs da glória a Deus bem alto. Lucas 24, 10. Esse fim aqui é para eu parar de... não é não. E ela, olha, elas estavam, as que diziam essas coisas, para quem?
Para quem? Aos apóstolos. Aquelas que não tinham vez nem voz estão pregando para os apóstolos. E aí a gente só bate no Tomé. Acreditou Tomé não. 11. E suas palavras delas lhes pareciam loucura. As mulheres estão falando a mensagem mais poderosa e os caras, eu não creio. Aí o outro, eu também não creio. Pedro olhou para John olhou para Peter e disseram, vamos verificar. E foram para o sepulcro, está em João 20. Não acreditaram na mensagem dela. Olha que coisa incrível. Sansão acreditou na mentirosa. Machos rejeitam a mensagem verdadeira. Bora ver em quem está o problema. Aí um olhou, mais dois, um olhou para o outro olhou para um e disse, Emaús, velho. O outro disse, é melhor para nós, bora para Emaús. Mulher pregando para nós que ele está vivo. Não, cadê ele? Eu só creio se eu vir. Mas se não conseguimos enxergá-lo, não creio. Eu também não creio. Bora vazar daqui? Bora. Aí os dois agora foram para Emaús. Eu vou ler. Versículo 13. No mesmo dia, no dia da ressurreição e no dia da pregação. No mesmo dia, se puder, coloca um pouquinho de retorno para mim, eu faço o Pix. Iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, cujo nome era Emaús. Fala após mim. Saíram de Jerusalém para Emaús. Obrigado. Aí no versículo 14 eles estão conversando entre si. Hoje é o terceiro dia e nada. Aí chega a mulherada, uma atrás da outra. Ele vive. Mas não dá. Do jeito que ele foi crucificado, do jeito que ele morreu, não. Ninguém viu. Só elas. De repente chega um viajante. Aleluia! Chega um viajante caminhando com eles. Com licença, pois não. Sobre o que vocês estão conversando? Por que vocês estão tristes? Versículo 17. Volta para o 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Vou perguntar, quem era que havia chegado ali? Gostei desse lado. Quem havia chegado ali? Jesus. E eles não percebem. Jesus chegou e eles não. Com Sansão, Jeová sai e ele não percebe. Com os discípulos, o Senhor chega e eles não percebem. O problema, se Deus sai, a gente não percebe. Deus chega e a gente não percebe. O que está acontecendo? Insensibilidade com a ausência de Deus. E por que Sansão não percebe a saída de Deus? Porque vai brincando com a graça, vai brincando com coisa séria, e o Espírito Santo nunca se retira de vez. Ele vai dando graça, ele vai estendendo a mão, para que entendamos que já éramos para estar debaixo de juízo. E Ele nos concede graça. E de tanto brincar com o que é sério, vamos perdendo a sensibilidade. Olha o que diz, por gentileza, o versículo de número 21. Pegaram nele e lhe arrancaram os olhos. Juízes 16, 21.
Lembra que toda vez que ela gritava: Sansão, lá vem os filisteus, a Bíblia diz: e abrindo ele os olhos, e voltando ele do seu sono, aquele que no colo de Dalila brincava de fechar zóio e abrir zóio, fecha zóio e abre zóio, agora o olho foi fechado de uma vez por todas, porque ele não dormiu, foram arrancados. Lembra que ele brincava de amarra solta? Amarra eu, ela amarrava ele, prá. Amarra eu, ela amarrava ele, prá. Olha o versículo 21. Amarraram com cadeias de bronze. Não brincava de ser preso ao pecado, não brincava de ser preso a Dalila, não deixava ser preso pela paixão, pela imoralidade sexual. Quebra agora essas correntes. E aquele que deixou que ela brincasse com seu cabelo, agora teve o cabelo totalmente arrancado. E aquele que brincava com coisa séria, olha o que diz o texto no versículo 25. E aconteceu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão, para que brinque diante de nós. Quem brincou com Deus agora é o palhaço dos homens. Porque quem brinca com coisa séria diante de Deus verá que Deus não brinca com a questão do pecado. O pecado é tão sério aos olhos de Deus que ele matou o seu próprio filho em meu lugar, em seu lugar. Perdemos a sensibilidade. Não importa se a mensagem é bíblica ou não, o que importa é que eu fui para o culto e a mídia pegou minha foto. Quando o cameraman chegou perto, eu que estava com chiclete na boca, mexendo no celular, fazendo selfie de linguinha e 2 dedinhos para fora, a câmera chegou. Porque o que importa é eu postar. Não importa se no sermão tem Cristo ou não. Alguns dentre nós estão como Sardes, aparência de que vive, mas está morto. Nos esquecemos que Deus não enfeita defunto, ou ele ressuscita ou ele sepulta. E é melhor um morto assumido do que um morto disfarçado de vivo. Mas só pode assumir a morte espiritual que ainda não perdeu a sensibilidade. Deus, eu estou com saudade. Deus, não desiste de mim. Deus, eu não quero permanecer assim. Se você canta e nada acontece, muda de música. Mudou a música, nada acontece, ele está te dizendo: muda de vida. Se você prega, nada acontece, muda a mensagem. Mudou a mensagem, continua a mesma coisa, ele está dizendo: muda de vida, eu estou saindo. Eis que estou à porta e bate. E esse versículo não é para ímpio. Esse versículo é para a igreja. Eu estou à porta e bato. Ah, fulano não ora, ah, fulano não adora, ah, ciclano não evangeliza. Não precisa ser todo mundo. Se alguém, um só, ouvir a minha voz e abrir a porta, não te incomoda mentir. Não te incomoda xingar a sua esposa, desonrar seu marido, desonrar seus pais. Não te incomoda passar um dia sem ler Bíblia, um dia sem ler Bíblia. Eu não disse uma semana. Lutero disse: considere perdido o dia que você não meditar nas Escrituras. Não te incomoda. Não, pastor, para mim está de boa. Pois é, ele já se foi.
que entristece Deus não te entristece. O que alegra Deus não te alegra. Pastor, sei não. Então eu vim te ensinar, é que ele já se foi. Pedro teve muitos defeitos, mas um olhar de Jesus fez Pedro chorar amargamente a noite toda. Vou repetir, um olhar. Ele não havia perdido a sensibilidade. Há quanto tempo você está nessa vida? Isso demonstra a distância que você está de Deus. Malaquias 1,6: o filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Aí os sacerdotes perguntam para Deus: como que a gente despreza seu nome? Como? Ah, nada a ver, chatice, meu. É Deus que está dizendo: vocês não me honram. E os insensíveis dizem: eu. Você não ora, você não jejua, você não lê a Bíblia, você não tem saudade dos dons espirituais, você não tem saudade da glória que estava sobre a sua vida. E quando alguém chama a sua atenção, você diz: eu? Não percebemos quando ele sai. Só que também a gente não percebe quando ele chega. Tem crente que no culto não consegue dizer amém. Para mim esse é o versículo mais difícil da Bíblia, 2 Coríntios 1,19. Projeta para mim. 2 Coríntios 1,19. Porque o Filho de Deus, que entre vós foi pregado por nós e por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas ele é o sim. 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. A minha versão diz no 20: porque ele é o sim de todas as promessas de Deus, por isso dizemos amém. Por meio dele, para a glória de Cristo. Pelo menos, irmão, amém. Para que ele seja o sim de todas as promessas que Deus lhe fez. Eu estava num culto e cheguei com minha família, e enquanto não me direcionaram, eu continuei esperando, e vi um senhor numa cadeira de roda. Ele estava à minha frente. Eu fiquei observando-o. Eu disse: ele está muito distante. E a equipe de louvor estava cantando, e o letreiro lá, a letra da música, e ele assim. Aí eu pensei, eu falei: acho que ele está tombando para a esquerda, eu vou ajudá-lo. Quando eu fui ajudá-lo, vi um grupo de adolescentes à minha direita. Olha, pastor Eliseu, pastor Eliseu. Aí pegaram o celular e começaram a fazer selfie e vídeo. Eu olhei com a cara fechada assim, porque a equipe estava louvando, e eles queriam fazer selfie e vídeo. Aí eles entenderam assim, guardaram o celular. E eu me aproximei do senhor, aí ele virou a cabeça. Eu falei: ah, meu Deus do céu, foi pro outro lado. Aí eu virei assim, vim por trás da cadeira, e ele fez assim de novo. Eu falei: o que está acontecendo? Cheguei mais perto. Sabe o que era? Ele estava procurando a letra para ler. Quando ele voltou para a esquerda, ele conseguiu ver a letra e ficou balbuciando a letra. Não saía a melodia, mas ele balbuciava a letra, e a letra era: Deus já tem
um caminho aberto pelas águas, faz romper. Esse negócio aí, essa fonte. Mas o que chamou minha atenção? Enquanto adolescentes conversavam, tiravam foto, faziam videozinho, ele estava tentando se desvencilhar de quem estava na sua frente. Não para conseguir cantar, mas para expressar a letra da canção. E eu olhei um monte de crentes sem cantar com a equipe que ora, sem cantar com a equipe que ensaia, sem cantar com a equipe que separa as canções. Não consegue olhar na letra, tá na prova, tá na luta, tá desviada, tá fraco, mas não consegue cantar as músicas que invocam Deus. E Deus habita no meio dos... Então por que você não se esforça para adorar com quem adora, para cantar com quem canta? Porque quando ele chega, a gente tem que perceber. Ah, pastor, é que eu não sei a música. Lê a letra, pelo amor de Deus. Deus trabalha com ambientes preparados. Primeiro fez o jardim, depois colocou Adão. Primeiro fez o tabernáculo, depois colocou o sacerdote. Primeiro Paulo e Silas cantaram, oraram, para depois ele mandar terremoto. Prepara o ambiente com louvor, para a gente perceber quando ele chega. Neemias 8 diz que enquanto a palavra era lida por Esdras, homens e mulheres, jovens e idosos e crianças, o texto estava sendo lido. Foi algo tão lindo que a Bíblia diz que todos se prostravam e davam glória a Deus. Quando ele entrou em Jerusalém, sabe o que os teólogos diziam? Como é que a gente faz para matar ele? Ô raiva que a gente tá dele. E as crianças? Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aí os teólogos olharam para Jesus e disseram: olha o que eles estão dizendo, manda essas crianças se calarem. O que Jesus disse? Se eles se calarem, as próprias pedras clamaram. Quem pode levantar a mão? Diga: resgata em mim a sensibilidade para perceber quando o Senhor chega. Você tem coragem de falar algo para alguém? Tem coragem? Eu sei que é chato. Tem coragem? Fala assim, ó, ao invés de criticar Sansão, que não percebeu quando Deus saiu, tu percebe quando ele chega? Para encerrar, eu te digo o seguinte: o juízo sobre nós que não percebemos quando ele chega é maior do que o juízo sobre aqueles que não percebem quando ele sai. Vou usar dois textos. Primeiro, Lucas 19:44, ele falou para Jerusalém: vão te derrubar, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não vão deixar em ti pedra sobre pedra. Por quê? Porque você não conheceu o tempo da tua visitação. Eu cheguei, eu preguei, eu fiz milagre, eu ressuscitei mortos, eu dei vista ao cego, eu fiz surdo, ouvi mudo falar, e você não percebeu que eu cheguei. Olha o juízo. Por que é maior? Porque ele sai em silêncio.
Sansão não percebeu quando ele se retirou, de tão silenciosa que é a retirada do Espírito Santo. Mas quando ele chega, Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente, aleluia, impetuoso, que encheu a casa em que estavam assentados. E foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, que repousavam sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Deus promete resgatar a sensibilidade. Ezequiel 11:19. Lhes darei um coração, um só coração, e um espírito novo porei dentro de vós. Tirarei deles o coração de pedra e colocarei um coração de carne. O Espírito Santo está dizendo: só Ele pode te fazer sentir de novo. Só Ele pode resgatar a sensibilidade. Fica em pé. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Tu tens chamado a nossa atenção porque o Senhor tem grandes coisas para fazer. Essa é a noite que o Senhor está chamando de volta aqueles que têm um chamado tão lindo, mas estão endurecidos, não se quebrantam diante da sua glória. Ó Pai, só o Senhor nos atrai, só o Senhor conserta o que está quebrado, só o Senhor ressuscita os mortos espirituais. A glória da última casa será maior do que a da primeira. O Senhor alarga o seu coração e a sua sede aumenta por Ele nessa noite. Louvem a Deus, pois a igreja louvará, e a sensibilidade com o Espírito Santo é aumentada. Não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, com verdade em ti eu me entrego. Que o nosso louvor Voltar para Jesus agora. De alguma forma você percebe que hoje é a noite da sua mudança espiritual. Ou você que nunca entregou sua vida para Cristo, mas arde em você agora, pela ação do Espírito, aí no coração, o desejo de se entregar para Cristo. Eu quero orar por você aqui na frente. Se o Espírito Santo resgatou em você a sensibilidade, a fome pela presença dEle, volta para Jesus agora. Deus estabeleceu essa noite para sarar sua alma, seu chamado, seu ministério. Isso, vem. Vem, porque a glória da última casa será maior que a primeira. Vem.
Jerusalém, não importa para qual distância o pecado te levou, a cruz é a ponte. Volta. Volta, moça, volta, rapaz. Volte, Senhor. Volte, senhora. Volta, casal, para papai. Nações precisam da sua voz. Vidas clamam pela unção de Deus que foi derramada sobre a sua vida. Ele vai te sarar das mágoas, do passado, das manchas, e te fazer um instrumento vivo para a transformação de outras vidas. Quem passa pelo que ninguém passa chegará onde poucos conseguirão chegar. Só o Espírito Santo resgata a sensibilidade. Ele pode te dar um coração de Faraó endurecido, mas em Cristo Ele te dá um coração sensível. Jesus caminhou com aqueles 2 discípulos até Emaús. Chegando em Emaús, eles disseram ao Senhor: não continue a viagem, entra na nossa casa. Jesus entrou, e diante da mesa Jesus pegou o pão, partiu o pão, deu-lhes o pão e desapareceu. Um olhou para o outro e disse: é Ele. Quem estava andando com a gente no caminho era Ele. Na mesma hora voltaram para Jerusalém. Aqueles que abandonaram Jerusalém para Emaús tiveram de Cristo a sensibilidade resgatada e voltaram para Jerusalém. Se você saiu de Jerusalém para Emaús, abandonando a congregação como aqueles 2 discípulos, hoje é a noite que você sai de Emaús e volta para Jerusalém, porque a congregação está reunida te esperando. Pode pedir perdão, que Ele perdoa. Peça para ser lavado, e Ele te lava. Eu vou ler o clamor de Davi pela presença de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, me purifica do meu pecado. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que a teus olhos é mal. Me purifica e ficarei limpo, me lava e ficarei mais alvo do que a neve. Eu quero de novo ouvir o júbilo de alegria. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Sobre o altar continuamente, não se apagará, não se apagará.
altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. Da potente mão de Deus, Fogo arderá sobre o altar, e no tempo certo Ele vos exaltará. não se apagará, não se apagará. O pastor que vai cuidar de vocês vai orar por vocês juntamente com a igreja. O que a igreja ligar aqui terá sido ligado lá. Pela confissão de vocês, vocês recebem Cristo. Pela oração da igreja, vocês são trazidos de volta à comunhão. Pastor, por favor. Ore por essas vidas que se entregam, que voltam para papai.